A Yakuza foi fundada por volta do ano 1600. É conhecida mundialmente como a mais famosa organização criminosa do Japão. Tráfico de drogas, extorsões, prostituição e pornografia são algumas das suas atividades. E um brasileiro fez parte desse grupo violento. Rui Katakura fez 39 anos em 2021 e tem uma história impressionante com a poderosa máfia japonesa. Ele chegou a ser guarda pessoal do chefão da Yakuza na cidade japonesa de Toyohashi durante 3 anos. O brasileiro foi inserido ao submundo japonês e se tornou testemunha de diversos rituais do grupo. Ele mesmo assistiu a um mafioso cortar o próprio dedo como pedido de perdão à organização. E não parou por aí. Ele teve que pegar o dedinho decepado e levar para um monge benzer em um templo, no qual ele pagou cerca de $250 pelo serviço. Sobre a cidade de Toyohashi, ela tem cerca de 400 mil habitantes, com indústrias de peças automotivas que atendem Toyota, Honda, Suzuki e Mitsubishi. Por outro lado, existe um mercado obscuro, onde acontecem extorsão, roubos e prostituição. E essa parte obscura acontece sob o controle da Yakuza. O brasileiro era responsável pela segurança do homem que comandava essa engrenagem delinquente. Ele ficou na Yakuza até 2012. Para isso, ele teve de se ajoelhar em frente ao chefe e pedir para deixar o grupo. Será que a sua saída foi tranquila ou ele teve de fugir? No vídeo de hoje, vamos saber sobre a sua saída e mais histórias da sua passagem pela máfia japonesa. Mas antes de continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui, vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like, ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. O brasileiro é filho de pai traficante e assaltante, então ele não tem as melhores referências a respeito da vida criminosa. Rui Katakura foi enviado ao Japão para não seguir a vida errada, mas no final das contas acabou se tornando um mafioso. A primeira experiência começou aos 18 anos. Ele entrou para uma organização criminosa de menor expressão na cidade de Fuji. Depois foi para Toyohashi, a 160 quilômetros de Fuji, onde um brasileiro próximo à Yakuza fez um meio de campo com um japonês que estava recrutando novatos. Então ele entrou para a maior máfia japonesa no ano de 2003. A máfia exige um período de adaptação e o novato fica 3 meses trancado no escritório, como são chamadas as unidades abaixo da sede da Yakuza. Sua tarefa era limpar a recepção e as salas de reuniões. O chefe desse escritório foi com a cara e o porte físico do brasileiro, e ele foi promovido a segurança. Era um bom negócio, já que a maior parte dos japoneses eram bem franzinos. Rui Katakura estava protegendo o segundo nome da Yakuza em Toyohashi nessa época. Com o tempo, o grupo criminoso na cidade sofreu diversas baixas, ficando apenas alguns chefes mais fracos, sem muita graduação. A maioria era faxineiro e não tinha gente para resolver as coisas. As pessoas que resolviam os grandes problemas foram presas. A falta de pessoas experientes no escritório gerou oportunidades. Foi quando Rui recebeu a primeira missão importante na sua carreira da máfia. Havia muitos brasileiros cometendo crimes e roubando comércios protegidos pela Yakuza em troca de mensalidade. O mafioso brasileiro então ficou incumbido de impor as regras da Yakuza para os seus conterrâneos. Eles deviam deixar esses comércios protegidos de fora e pagar uma taxa para crimes cometidos em outros lugares. Ao mesmo tempo, a polícia começou a apertar o cerco sobre a bandidagem brasileira, onde os mais perigosos foram deportados.
E dessa forma, Rui foi crescendo na organização e começando a chefiar diversas ações do grupo. E conforme foi convivendo com os mais poderosos, começou a ficar por dentro de diversos rituais. O ritual mais conhecido da Yakuza é um integrante arrancar o próprio dedo como forma de pedir penitência quando comete uma falha. Ao cortar o dedo, o pecado morre. O brasileiro disse que o dedo funciona como uma vida extra e só é decepado em casos de falha grave. O mais comum é ficar detido no escritório ou raspar completamente o cabelo e a sobrancelha. Ele conta que o dedo precisa ser benzido em um templo porque se trata de um pedaço da pessoa. Diversas vezes foi dada a ele a missão de levar o dedo para ser benzido, onde ele deixava cerca de $250 para cada sessão. O antigo chefe do brasileiro saiu da prisão e virou o número 1 da Yakuza na cidade no ano de 2009. Então o brasileiro agora estava cuidando do chefão do grupo. Ele também passou a comandar as gangues de motos, os criminosos brasileiros e a receber propina de donos de comércios. Ganhava cerca de $10 mil por mês, além de atividades extras. Nessa etapa da vida, ele incorporou o estilo de um mafioso da Yakuza, andando de Rolex no braço, Mercedes e roupas de grife. Rui era temido e respeitado, porém a polícia estava na sua cola. O brasileiro chegou a passar uma parte de 2012 na cadeia. Estava perto de ser mandado de volta para o Brasil. Se isso acontecesse, ele perderia a mulher e um casal de filhos, que eram japoneses. Não dava mais para continuar, então ele procurou seu chefe na Yakuza. Ele se ajoelhou perante o Kumicho, que é o chefe, e contou como que estava a sua situação. Um acordo foi fechado, e Rui teve de deixar todas as atividades criminosas e nunca mais ganhar dinheiro usando o nome da máfia. Ele ainda se comprometeu a levar uma vida correta. Em troca, foi autorizado a permanecer morando em Toyohashi. Ganhou também carta branca para voltar à Yakuza quando quisesse. A vontade de voltar para o grupo foi desaparecendo. Ele se acostumou com o trabalho em uma fábrica, junto com vários imigrantes brasileiros, sem glamour e os objetos caros que estava acostumado a ter com certa facilidade, além do dinheiro ser infinitamente menor. E Rui não é o único a ter uma história dentro da máfia japonesa. 2 brasileiros foram julgados no estado de São Paulo em 2016 por executar pessoas no Japão a mando da Yakuza. São 2 descendentes de japoneses que fugiram para o Brasil após os crimes em 2001. Contratados pela máfia japonesa, executaram um homem e tentaram asfixiar uma mulher. E você vai ver através desse crime como é o modo de operação da Yakuza. Os crimes ocorreram em Tóquio, tendo repercussão na imprensa do país asiático devido à violência. De acordo com a acusação, os brasileiros foram contratados por cerca de $12 mil cada para invadir a casa do comerciante japonês Yoshitaka Kawakami e executá-lo. Eles achavam que o homem estava sozinho. A mulher dele, a japonesa Naomi Kawakami, estava no local e foi agredida com o cabo da arma. Os brasileiros não queriam que ela testemunhasse contra eles. Ainda tentaram asfixiá-la e ela caiu desacordada. Eles fugiram do local e 2 dias depois embarcaram num voo para o Brasil com a ajuda da máfia japonesa, segundo o Ministério Público de São Paulo. Os brasileiros não sabiam que Naomi tinha se fingido de morta e sobrevivido. Ela deu pistas à polícia japonesa, que em 2003 identificou, prendeu e condenou à prisão perpétua o mandante do crime, o irmão gêmeo do comerciante executado. Ao todo, 8 pessoas participaram do crime no Japão. Segundo a investigação, o irmão criminoso contratou a Yakuza para executar o irmão porque não aceitava o fato de ter sido criado pelos avós, enquanto o irmão cresceu com os pais. Os japoneses também foram presos no Japão, porém condenados pela justiça mais rígida do país, prisão perpétua e trabalhos pesados forçados.
Como os brasileiros foram detidos no Brasil por um crime cometido no Japão e não há acordo de extradição entre os países, eles foram julgados por esses crimes em território brasileiro, onde a justiça é muito mais leve. Eles não ficarão detidos por mais de 30 anos, e se houver bom comportamento, a pena pode ser bem leve, com menos de 7 anos de detenção. Já no Japão, eles poderiam ser condenados à prisão perpétua com trabalhos forçados, e ainda por cima sem o direito de receber visita. Praticamente desapareceriam dentro da prisão. O Japão é muito criticado por isso, mas a população que tem aversão ao crime apoia a rigidez da justiça japonesa. E você, o que acha da rigidez das leis japonesas? Você é satisfeito com as leis do seu país? Qual o grupo criminoso que mais se destaca perto de onde você mora, na sua opinião? Muito obrigado por você chegar ao final de mais um vídeo. E se você ainda não é inscrito, já sabe, se inscreva aqui. Vale a pena, eu te garanto. E não se esqueça de ativar as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos que a gente coloca aqui no canal. E deixe o seu like. Ele é extremamente importante para que o núcleo da Terra cresça cada dia mais. E a gente se vê na próxima matéria. Beleza? Valeu!